Antes de me algemar, mande preservar as imagens de quem abriu a minha bolsa. Você está inventando desculpas! Calma, vamos checar as imagens. É a minha única chance de provar. Que absurdo! Durante a festa de aniversário de Isadora Montenegro, uma joia de família desaparece e reaparece dentro da bolsa de Helena, sua nora grávida. Diante da polícia e dos convidados mais influentes de São Paulo, Rafael acusa a própria esposa e anuncia o fim do casamento. Bianca acredita ter preparado um crime perfeito, mas Helena percebe que sua bolsa foi mexida e que 12 minutos das câmeras foram apagados. Antes de sair daquela mansão como culpada, ela decide impedir que a única prova da verdade também desapareça. O colar surgiu entre um lenço de seda e um pequeno frasco de vitaminas pré-natais. O policial o ergueu com luvas transparentes, deixando que as pedras verdes refletissem a luz dos lustres da mansão Montenegro. Durante alguns segundos ninguém respirou. Helena permaneceu sentada numa cadeira próxima ao piano, uma das mãos protegendo o ventre de 7 meses, enquanto a outra apertava o braço do assento para impedir que os dedos tremessem. Bianca foi a primeira a romper o silêncio. Levou a mão à boca e exclamou: "Meu Deus, estava mesmo com ela." Rafael avançou um passo, o rosto endurecido por uma indignação cuidadosamente construída. "Helena, diga que isso não é o que parece." Ela levantou os olhos para o marido e respondeu: "Você já decidiu o que parece." Isadora Montenegro empalideceu ao reconhecer a joia que pertencera à própria mãe. "Esse colar nunca saiu do cofre sem minha autorização", murmurou. Bianca se aproximou da matriarca e segurou seu braço. "Dona Isadora, eu avisei que alguém estava rondando a sala de exposição." Helena olhou para ela. "Você avisou rápido demais." Rafael se virou bruscamente. "Não tente acusar outra pessoa agora." Helena respirou fundo. "Eu ainda não acusei ninguém." O policial perguntou se a bolsa lhe pertencia. "Sim," ela respondeu, "mas não fui a última pessoa a tocá-la." A frase fez alguns convidados se entreolharem, mas Rafael não demonstrou dúvida. A festa de 60 anos de Isadora reunia empresários, colecionadores, jornalistas especializados e famílias que há décadas frequentavam os mesmos salões em Jardins. Para os Montenegro, um escândalo naquela sala não terminaria quando os convidados fossem embora. Ele atravessaria os portões de ferro, alcançaria a imprensa econômica e estaria nos celulares de toda São Paulo antes do amanhecer. Talvez por isso, Rafael tenha escolhido aquele instante para transformar a suspeita em sentença. "Não posso continuar casado com uma mulher que rouba minha mãe", declarou alto o suficiente para alcançar as últimas mesas do salão. Helena sentiu o bebê se mover uma pressão curta sob as costelas, como se o corpo lhe lembrasse que ela não estava sozinha. "Você está pedindo o divórcio antes mesmo de me perguntarem onde eu estava", disse. Rafael apertou a mandíbula. A prova estava na sua bolsa. Uma bolsa deixada aberta numa festa com mais de 100 pessoas. Bianca interferiu com uma voz quase doce. Ninguém chegou perto dela. "Eu estava aqui o tempo todo." Helena observou o vestido azul escuro da mulher, o cabelo perfeitamente preso e a expressão ferida que não alcançava os olhos. "Você estava exatamente onde Bianca?" A pergunta fez o sorriso desaparecer por um instante. Rafael respondeu por ela: "Chega. Não transforme isso num espetáculo." Helena soltou uma risada curta. Sem humor. "Foi você quem anunciou nosso divórcio diante de 100 convidados." O policial responsável pela ocorrência, inspetor Augusto Nunes, pediu que todos se afastassem. Ele não parecia impressionado com sobrenomes lustres ou obras de arte. Colocou o colar num envelope apropriado e perguntou a Helena por que havia saído do salão. "Recebi uma ligação da clínica onde faço meu acompanhamento. Fui para o corredor lateral porque aqui havia música." Rafael franziu a testa. "Você não me disse que a clínica ligou." "Você estava ocupado apresentando Bianca aos membros do conselho como sua nova diretora de comunicação." O comentário atravessou o salão como uma lâmina. Alguns convidados desviaram o olhar. Isadora fechou os olhos por um instante, como se aquela informação confirmasse algo que ela vinha evitando enxergar. Bianca apertou o braço da matriarca e disse: "A ligação pode ser confirmada depois, mas não explica o colar." Helena se inclinou lentamente para olhar a própria bolsa sobre a mesa de perícia improvisada. Era de couro vinho com uma alça curta e um fecho metálico discreto. Ela conhecia cada marca daquele objeto,
porque o usava todos os dias. Então percebeu um detalhe. A alça estava torcida para dentro. Helena jamais aguardava daquele modo, pois o metal arranhava o couro. Inspetor fotografe a posição da alça antes que alguém mexa novamente. Augusto a encarou com mais atenção. Por quê? Porque quem abriu a bolsa a fechou com pressa. Rafael soltou o ar impaciente. Isso é absurdo. Helena não olhou para ele. Mais absurdo é uma ladra chamar a polícia para preservar provas contra si mesma. Perto da entrada, 2 seguranças mantinham as portas fechadas por ordem de Bianca, que havia sido a primeira a gritar que ninguém deveria deixar a mansão. Helena agora compreendia por que ela precisara controlar a sala desde o início. Não bastava colocar o colar na bolsa. Era necessário conduzir cada reação, impedir que alguém circulasse livremente e fazer com que a descoberta parecesse espontânea. Augusto pediu acesso ao sistema de vigilância. O chefe da segurança, Marcelo Tavares, aproximou-se com um tablet e explicou que as câmeras internas haviam sofrido uma interrupção. Quanto tempo? Perguntou Helena. Marcelo consultou o registro. 12 minutos. Quais 12 minutos? A hesitação dele chamou mais atenção do que a resposta. Entre 21h17 e 21h29. Helena recordou o horário da ligação. Saíra do salão pouco depois das 9h18. Voltaria às 9h26. O colar fora anunciado como desaparecido às 9h29. A câmera parou quando eu me levantei e voltou quando Bianca começou a procurar a joia, concluiu. Rafael se aproximou de Marcelo. Isso acontece. O sistema já apresentou falhas. O chefe da segurança respondeu com cautela. Não foi uma falha comum. Alguém colocou as câmeras do salão em modo de privacidade. Isadora virou o rosto para o filho. Quem tem autorização para isso? Marcelo engoliu em seco. A administração da casa e alguns executivos cadastrados. Rafael endureceu. Está insinuando alguma coisa. Estou respondendo à pergunta de sua mãe, senhor. Helena viu Rafael levar discretamente os olhos ao relógio. Era um gesto rápido, quase irrelevante, mas não era a primeira vez naquela noite. Antes de Bianca anunciar o sumiço, ele consultara o relógio 2 vezes enquanto conversava com um investidor junto à janela. Naquele momento, Helena pensara que estivesse cansado da festa. Agora a memória ganhou outro peso. Inspetor disse, ela quer que o registro de acesso ao sistema seja preservado. Augusto assentiu. Vamos solicitar formalmente. Rafael deu um passo à frente. Não há necessidade de transformar um furto doméstico numa investigação contra toda a família. Helena finalmente se levantou. O esforço fez uma dor leve atravessar sua lombar, mas ela não permitiu que ninguém percebesse. Quando o colar apareceu na minha bolsa, você não chamou isso de assunto doméstico. Chamou a polícia, fechou as portas e anunciou nosso divórcio. Agora que o sistema mostra uma interferência, você quer discrição. Bianca soltou o braço de Isadora e se aproximou. Você está tentando confundir todo mundo porque foi pega. Helena encarou-a. Então não deveria ter medo das imagens. Eu não tenho medo de nada. Você deveria ter medo de falar por todos. A voz de Helena permaneceu baixa, e justamente por isso o salão ficou ainda mais silencioso. Bianca piscou depressa, mas recompôs a expressão. Eu só quero proteger Dona Isadora. Não, você quer decidir o que ela deve acreditar. Isadora se afastou das 2 mulheres. O aniversário preparado durante meses parecia agora uma encenação cruel montada em torno dela. Sobre as mesas ainda havia taças de champanhe, flores brancas e pequenos cartões com o emblema da joalheria Montenegro. No centro do salão, porém, a joia mais importante da família estava selada como evidência de um possível crime. Helena disse, Isadora, olhe para mim e diga que não pegou o colar. Rafael fez um movimento impaciente, mas a mãe ergueu a mão, impedindo-o de falar. Helena se aproximou até ficar diante dela. Eu não peguei o colar. Não pedi para alguém pegá-lo. Não sabia que ele estava na minha bolsa. Isadora procurou alguma hesitação em seu rosto. Não encontrou. Por que alguém faria isso? A pergunta tinha um tom diferente. Não era mais uma acusação, mas o primeiro sinal de dúvida. Bianca respondeu antes de Helena, porque ela sabe que a senhora sempre a protege. Isadora se virou lentamente. Eu perguntei a Helena. Bianca recuou. Helena sentiu a oportunidade de revelar tudo
inclusive as mensagens que havia encontrado no celular de Rafael 2 semanas antes, os encontros escondidos e as despesas pagas em nome de Bianca. Contudo, olhou para os convidados e decidiu não transformar a verdade em espetáculo antes de possuir provas. Ainda não sei quem fez, disse. Mas sei que essa pessoa contou com a pressa de todos para me condenar. Rafael riu sem alegria. Sempre tão calculada. Helena voltou-se para ele. É curioso ouvir isso de um homem que marcou o horário do próprio divórcio. O rosto de Rafael perdeu a cor por um segundo. Bianca tocou o próprio colar, um gesto involuntário que Helena registrou. Augusto pediu que Marcelo mostrasse as câmeras disponíveis fora do sistema principal. O chefe da segurança explicou que quase todas estavam ligadas ao servidor central. Quase. Helena voltou os olhos para a parede próxima à instalação de arte, onde um pequeno dispositivo negro estava parcialmente escondido entre uma moldura e uma luminária. Ela conhecia aquela câmera. 3 semanas antes, ajudara a empresa responsável pela nova exposição a escolher o ângulo de proteção das peças antigas. O equipamento possuía armazenamento próprio, porque o sinal daquela parte do salão era instável. Diante dele havia um grande espelho veneziano. A lente não apontava diretamente para a mesa onde a bolsa estivera, mas o reflexo podia ter captado toda a área. Um ponto verde piscava discretamente. Helena sentiu o coração acelerar, mas manteve o rosto imóvel. Se demonstrasse que havia encontrado alguma coisa, quem planejara o crime poderia agir antes que a polícia recolhesse o dispositivo. Estou me sentindo tonta, disse, apoiando-se na cadeira. Rafael se moveu por reflexo, mas ela levantou a mão. Não toque em mim. Augusto pediu água. Bianca observou Helena com atenção, tentando descobrir se a fraqueza era real. Helena aproveitou o movimento dos convidados para se aproximar do inspetor e falar baixo. Há uma câmera independente atrás da moldura à esquerda. Não anuncie. Apenas impeça que alguém chegue perto dela. Augusto não mudou de expressão. Pediu a um policial que isolasse toda a parede sob o pretexto de verificar as peças expostas. Rafael percebeu a movimentação. O que estão procurando ali? O inspetor respondeu. Tudo que possa esclarecer o ocorrido. Bianca ficou rígida. Seus olhos foram da parede para Marcelo, depois para Rafael. Um diálogo silencioso atravessou os dois, breve demais para que os convidados notassem, mas claro demais para Helena ignorar. Rafael passou a mão pela nuca. Bianca apertou os lábios. Augusto perguntou quem havia coordenado a instalação das novas câmeras. Isadora respondeu que Helena ajudara na organização da exposição. Rafael se virou para a esposa. Você sabia que existia outro equipamento? Ela sustentou o olhar dele. Eu sabia que a casa deveria estar protegida e não disse nada até agora. Você não perguntou se havia câmeras. Você decidiu que havia uma ladra. Bianca tentou recuperar o controle. Talvez Helena tenha preparado essa câmera para criar uma versão conveniente. Augusto a interrompeu. A senhora está afirmando que ela planejou ser acusada. Teve o próprio casamento destruído e deixou uma joia aparecer na bolsa para depois apresentar uma filmagem. Alguns convidados não conseguiram esconder o desconforto diante da lógica. Absurda. Bianca respondeu que estava apenas considerando possibilidades. Helena percebeu então que a segurança dela começava a rachar. Pela primeira vez naquela noite, Bianca não tinha uma frase pronta. O policial retirou a câmera da parede sem abrir o compartimento e a colocou em um saco de proteção. Marcelo confirmou que o aparelho possuía um cartão de memória interno. Augusto informou que o conteúdo seria analisado oficialmente fora da mansão e que ninguém teria acesso antes da equipe responsável. Rafael insistiu que os advogados da família deveriam acompanhar o procedimento. Se desejar, respondeu o inspetor, mas o equipamento permanecerá sob custódia. Helena sentiu o corpo relaxar apenas o suficiente para perceber o quanto estava exausta. A dor nas costas voltou acompanhada por um aperto no ventre. Isadora se aproximou e perguntou se ela precisava de um médico. Preciso sair daqui, respondeu Helena. Rafael pareceu ofendido. Você não pode simplesmente ir embora. Posso a menos que o inspetor esteja me prendendo. Augusto explicou que ela seria formalmente ouvida, mas não havia motivo para algemá-la naquele momento. Helena caminhou até a saída sob os olhares dos convidados. Ao passar por Rafael, ele disse em voz baixa,
Se você divulgar qualquer coisa, destrói o nome que nosso filho vai carregar. Helena parou. Foi você quem tentou transformar a mãe dele em criminosa. Eu ainda não sei o que aconteceu. Ela o encarou com uma tristeza tão calma que ele desviou os olhos. Você sabia o suficiente para pedir o divórcio? Do lado de fora, o ar noturno de São Paulo pareceu mais frio do que deveria. Uma fileira de carros pretos ocupava a rua diante da mansão, e alguns jornalistas já esperavam além dos portões alertados por alguém que conhecia a importância de transformar a acusação em notícia. Helena entrou no banco traseiro do carro de aplicativo que uma funcionária da casa chamara para ela. Não pediu o veículo da família. Não queria dever nem aquele trajeto aos Montenegro. Quando o carro se afastou de Jardins em direção à Avenida Paulista, as luzes da cidade deslizaram pelas janelas como reflexos quebrados. Helena apoiou as duas mãos sobre a barriga e sussurrou: "Nós vamos ficar bem." Não tinha certeza, mas precisava que o bebê escutasse alguma coisa diferente das acusações daquela noite. Na mansão, Rafael esperou até que a mãe subisse para o quarto e os policiais se retirassem com o equipamento. Em seguida entrou no escritório. Trancou a porta e pegou o celular. Havia 3 mensagens não respondidas de Bianca. Ele digitou devagar. A câmera nova ainda estava funcionando. A resposta chegou quase imediatamente. "Você disse que todas seriam desligadas." Rafael fechou os olhos. O cartão foi levado pela polícia. Bianca demorou menos de 1 minuto para escrever. "Então temos até amanhã para impedir que vejam o que foi gravado." Quando o carro alcançou a Avenida Paulista, Helena percebeu 3 motocicletas seguindo o trajeto. Eram fotógrafos avisados antes mesmo de a polícia deixar a mansão. Sempre que o trânsito parava, celulares surgiam junto às janelas. Um homem gritou perguntando se ela roubara o colar. Outro quis saber quando Rafael anunciaria o divórcio. Helena manteve o rosto voltado para a frente, mas o aperto no ventre ficou mais forte. O motorista perguntou se deveria levá-la para casa. Não. Para a clínica da rua Cincinato Braga. Entre pela garagem. A ligação que a tirara do salão fora verdadeira. A equipe queria antecipar um exame por causa de uma alteração discreta observada na semana anterior. Quando chegaram, uma enfermeira aguardava junto ao elevador de serviço. Helena tentou descer sozinha, mas as pernas falharam por um instante. "Não chame meu marido", pediu. "Só avise a doutora Lívia." O bebê se moveu outra vez e ela pousou as mãos sobre a barriga. "Fique comigo, só mais um pouco", murmurou. O motorista fingiu não ouvir, oferecendo-lhe a única delicadeza possível naquela noite. Lívia Sampaio examinou Helena sem perguntar sobre o escândalo. O som firme do coração do bebê preencheu a sala e por alguns segundos foi a única verdade que importou. Depois de verificar os sinais vitais, a médica retirou as luvas. "Você teve contrações provocadas pelo estresse. Ainda não é trabalho de parto, mas seu corpo chegou ao limite." Helena fechou os olhos. "Ele está bem." "Está, mas precisa que você esteja." Lívia recomendou repouso e afastamento de qualquer situação emocionalmente agressiva. Helena soltou uma risada amarga. "Então vou precisar sair de São Paulo." A médica puxou uma cadeira. "Não faça piada para diminuir o que aconteceu. Quem veio com você? Ninguém. Rafael sabe que está aqui." Helena olhou para o celular. Não havia uma única mensagem perguntando por ela ou pelo bebê. Havia chamadas desconhecidas, notificações e um áudio da secretária de Rafael pedindo que não falasse com a imprensa. "Ele sabe que eu saí grávida de uma festa onde fui acusada de roubo." Lívia compreendeu o que não foi dito. "Você não precisa decidir tudo hoje, mas precisa escolher onde estará segura esta noite." Helena usou o sobrenome de solteira para entrar num motel discreto perto da Rua da Consolação. Só no quarto, percebeu que não possuía roupas nem carregador. A bolsa continuava retida como evidência. À 1h40, Isadora ligou. "Você está bem?" Helena respondeu que o bebê estava fora de perigo. A matriarca respirou aliviada. "Rafael não me disse que você foi para a clínica?" Rafael não perguntou. O silêncio pesou entre as duas. Isadora começou a explicar que o filho estava sob pressão, mas interrompeu a própria defesa. "Eu não vou pedir que a senhora escolha um lado", disse Helena. "Apenas não permita que ninguém toque nas gravações." Isadora informou que ordenara a preservação de todos os acessos da casa. Antes de desligar, perguntou:
Você ainda confia em mim? Helena observou. São Paulo atravessara a madrugada do outro lado da janela. Confio que a senhora quer descobrir a verdade. Ainda não sei o que fará quando descobrir. Depois da ligação, ela tentou dormir, mas continuou vendo Rafael diante de sua bolsa, olhando o relógio como um homem que esperava o começo de uma apresentação ensaiada. Às 7 da manhã, o vídeo de Helena saindo da mansão estava em dezenas de perfis. As legendas diziam que a nora dos Montenegro fora flagrada com uma joia histórica escondida na bolsa. Nenhuma mencionava que ela não havia sido presa ou que as câmeras tinham sido desligadas. Um comentarista afirmava que a gravidez estava sendo usada para evitar consequências. Helena desligou a televisão. Alguém distribuíra uma versão pronta. Ela telefonou para Augusto Nunes, que informou que a câmera recolhida seria aberta na presença de um perito. Em seguida, procurou a empresa responsável pela instalação. O técnico Caio Mendonça lembrou que Helena insistira num modelo com armazenamento local. A câmera grava em cartão e mantém miniaturas temporárias no sistema de manutenção, explicou, mesmo com o servidor principal desligado. Por algumas horas, sim. Helena pediu que nada fosse apagado. Caio hesitou. Ontem à noite, alguém da administração solicitou acesso remoto emergencial. Quem o pedido veio com uma credencial ligada à diretoria da Montenegro. Helena olhou para o relógio. Se as miniaturas fossem sobrescritas, a única imagem daquela noite desapareceria antes do fim do dia. Rafael apareceu no hotel pouco antes das 10, acompanhado por Otávio Lessa, advogado da família. Helena não lhes dissera onde estava. O fato de terem descoberto o quarto confirmou que sua privacidade ainda podia ser comprada pelo sobrenome Montenegro. Ela abriu a porta sem convidá-los a entrar. Precisamos conversar, disse Rafael. Você teve a noite inteira para perguntar se seu filho estava vivo. Ele piscou. Minha mãe disse que você foi à clínica. Sua mãe perguntou antes de você. Otávio colocou sobre a mesa um documento de 2 páginas. O texto dizia que Helena havia guardado o colar por engano durante a organização da exposição tomada pelo cansaço da gravidez e que a família não desejava prosseguir com acusações. Também exigia silêncio sobre a festa, o sistema de segurança e Bianca. Rafael falou num tom calculado. Isso encerra o assunto. Minha mãe recupera a joia. Você não enfrenta um processo e nosso filho não carrega o escândalo. Helena terminou a leitura. Você quer que eu confesse um crime menor para esconder um crime maior. Otávio chamou o texto de esclarecimento privado. Um esclarecimento que diz que fui eu, respondeu ela. Helena empurrou o documento para Rafael. Olhe para mim e diga que acredita que roubei sua mãe. Ele permaneceu calado. Diga. Rafael apertou a mandíbula. A joia estava com você. Essa não foi a pergunta. Ele desviou os olhos para a janela e mencionou as conversas secretas com Isadora, o fundo de preservação e o controle da coleção. Helena compreendeu que Bianca conhecia a proposta. Então você não acha que sou ladra? Acha que estou tomando o lugar que acredita ser seu. Rafael afirmou que ela se aproximara de Isadora pelas costas. Helena admitiu que deveria ter contado. A sogra desejava separar a preservação artística das decisões comerciais e queria que Helena, restauradora de formação, cuidasse do arquivo histórico. Eu escondi porque sabia que você se sentiria diminuído, disse. Pensei que estava protegendo seu orgulho até sua mãe encontrar uma forma de conversar. Esse foi meu erro. Rafael empurrou novamente o documento. Assine e discutimos o resto depois. Helena rasgou as 2 páginas ao meio. Seu orgulho não precisava de proteção, precisava de limites. Ele olhou para o papel. E o casamento? Você terminou nosso casamento quando escolheu a palavra ladra antes da palavra esposa. Antes de sair, Rafael deixou um cartão do apartamento sobre a mesa. Retire suas coisas até amanhã. Bianca ficará responsável pela equipe durante a investigação. Helena encarou o cartão. Você trouxe sua amante para administrar a retirada das coisas da sua esposa, grávida. Rafael disse que ela não tinha prova de relacionamento algum. Helena mostrou no celular a confirmação de uma reserva em Angra dos Reis, feita em nome dele e de Bianca, enviada semanas antes ao endereço compartilhado. Eu não confrontei você porque queria entender até onde iria. Agora sei. Rafael procurou uma explicação, mas ela guardou o aparelho.
Não vou ao apartamento enquanto ela estiver lá. Meus objetos serão retirados por uma empresa e acompanhados por um representante meu. Ele acusou Helena de tornar tudo mais difícil. Não, estou impedindo que você continue decidindo sozinho. Quando chegou à porta, ela acrescentou: o bebê está bem. A médica disse que o estresse provocou contrações. Você pode anotar isso em algum documento, já que fatos só parecem existir para você quando estão no papel. Rafael ficou imóvel por um segundo, mas não se virou. Pouco depois do meio-dia, Augusto ligou. A câmera recolhida estava intacta por fora, porém, o compartimento interno estava vazio. O cartão de memória havia sido removido antes de o equipamento entrar em custódia. Há sinais de abertura recente, informou. Helena lembrou o olhar trocado entre Bianca e Rafael. Quem teve acesso à parede, estamos levantando. Houve alguns minutos de confusão quando os convidados começaram a sair. Helena contou sobre o pedido de acesso remoto feito à empresa instaladora. Augusto pediu o nome de Caio e recomendou que ela não tentasse recuperar os dados sozinha. Assim que desligou, Helena ligou para o técnico. As miniaturas seriam sobrescritas no fim do dia, mas era possível preservá-las, sem visualizar o conteúdo. Como ainda constava como responsável pela instalação artística, Helena podia autorizar uma cópia técnica. Faça a cópia, registre cada etapa e entregue diretamente à polícia. Ordenou. Caio avisou que as imagens poderiam estar fragmentadas. Não preciso de uma cena perfeita. Preciso impedir que apaguem o que restou. Pela primeira vez desde a festa, Helena tomou uma decisão antes que Rafael e Bianca pudessem escrever o final por ela. Na sede da Montenegro, Joias Bianca fechou a porta da sala de reuniões. Ela recusou o acordo, Rafael não respondeu. Eu disse que deveríamos ter preparado uma confissão mais forte. Ele se aproximou da janela, observando as torres de vidro da Faria Lima. O cartão não estava na câmera. O alívio apareceu rápido demais no rosto dela. Então não há vídeo. Rafael se virou. Você retirou o cartão? Bianca respondeu que não, mas a pausa a denunciou. Quem acessou o sistema remoto? Eu estava protegendo a empresa. Você estava apagando rastros. Ela segurou o braço dele. Nós fizemos isso juntos porque Helena estava tomando tudo. Sua mãe, o fundo, a imagem da família. Eu fui a única que ficou do seu lado. Rafael retirou a mão. Ficar do meu lado não é o mesmo que me empurrar para um crime. Bianca sorriu sem ternura. Agora você descobriu a consciência. Depois de mandar desligar as câmeras e ficar diante da bolsa para que ninguém me visse. Rafael sentiu o chão desaparecer. Até aquele instante ainda tentava chamar sua participação de proteção. Na boca de Bianca, finalmente ouviu o nome verdadeiro do que fizera. Às 5h40, Caio enviou uma mensagem. A cópia fora concluída segundos antes de o sistema sobrescrever os arquivos temporários. O material seguiria lacrado para Augusto, embora estivesse fragmentado e com baixa resolução. Helena agradeceu e olhou para o cartão do apartamento sobre a mesa. Durante 4 anos acreditara que o silêncio preservava a família. Agora entendia que o silêncio também servia a quem precisava apagar 12 minutos, retirar uma memória e escrever uma confissão para outra pessoa assinar. Colocou o cartão num envelope e escreveu para Rafael. Não estou fugindo da sua casa. Estou saindo da versão de mim que você tentou fabricar. O telefone tocou antes que ela fechasse o envelope. Era Augusto. Senhora Helena, recebemos a cópia. Há uma figura no reflexo do espelho. Helena segurou a respiração. Dá para identificar. Ainda não, mas a pessoa usa um relógio muito específico. Ela fechou os olhos, lembrando o brilho metálico no pulso do marido. O inspetor continuou e parece estar olhando diretamente para a câmera. Helena pousou a mão sobre o ventre. A imagem ainda não provava quem colocara o colar, mas talvez provasse algo mais doloroso. Rafael sabia exatamente onde precisava ficar para que ninguém visse. Na manhã seguinte, Helena acordou com o celular vibrando sem parar sobre a mesa do hotel. O nome dela aparecia em vídeos curtos, colunas sociais e perfis que comentavam escândalos da elite paulista como se julgassem personagens de uma novela. Uma gravação feita do lado de fora da mansão mostrava Helena entrando no carro com as mãos sobre a barriga. A legenda dizia que a nora dos Montenegro usara a gravidez para escapar da prisão. Outra publicação
afirmava que ela tentara se apropriar da coleção histórica da família. Nenhuma fonte era identificada, mas todas repetiam as mesmas frases, os mesmos horários e a mesma descrição da bolsa onde o colar fora encontrado. Não era fofoca espontânea, era uma campanha. Lívia telefonou para perguntar se Helena havia descansado. Dormir exige silêncio, respondeu. Aqui fora todo mundo decidiu contar minha história. A médica pediu que desligasse o aparelho. Helena recusou. Se eu não souber o que estão dizendo, não vou perceber de onde veio. Quando abriu o e-mail, encontrou uma mensagem do Instituto de Arte para o qual prestava consultoria. O projeto de restauração fora suspenso até que a situação fosse esclarecida. Ela leu 2 vezes. Pela primeira vez desde a festa, a acusação não atingia apenas o casamento. Estava arrancando dela a vida que existia antes dos Montenegro. Pouco depois das 10, Isadora chegou ao hotel sem motorista nem assistente. Usava óculos escuros, mas não conseguiu esconder o cansaço. Helena abriu a porta e perguntou se Rafael sabia que ela estava ali. Meu filho não decide onde eu vou. Isadora entrou, deixou a bolsa sobre uma cadeira e observou o quarto pequeno tão diferente do apartamento em que Helena vivera durante 4 anos. Você não deveria estar sozinha. Helena serviu água e respondeu. Eu estava sozinha dentro daquela mansão antes de sair dela. Isadora recebeu a frase sem se defender. Depois de alguns segundos, retirou da bolsa uma pasta azul. Dentro, havia uma proposta de reorganização da coleção Montenegro preparada meses antes. O nome de Helena aparecia como futura diretora do Instituto de Preservação Isadora Montenegro. Eu pretendia anunciar isso depois do meu aniversário, explicou. A coleção estava perdendo peças, documentos e credibilidade. Você era a única pessoa em quem eu confiava para reconstruir o arquivo. Helena fechou a pasta. Bianca sabia. Isadora contou que encontrara a porta do escritório entreaberta durante uma conversa com o advogado da família. Naquele dia, Bianca estivera na casa organizando a lista de convidados. Eu achei que ela tivesse passado pelo corredor por acaso. Helena compreendeu que o colar não fora escolhido apenas por seu valor. A acusação precisava destruí-la justamente no campo onde Isadora pretendia conceder autoridade. Isadora pediu perdão por não ter falado com Rafael antes. Helena respondeu que também tinha culpa por aceitar o segredo. Eu sabia que ele se sentiria substituído. A matriarca apertou as mãos. Rafael passou a vida competindo com um homem morto. Meu marido exigia resultados, e eu continuei exigindo depois que ele morreu. Talvez eu tenha confundido disciplina com crueldade. Helena não permitiu que a confissão diminuísse a responsabilidade do marido. O medo explica por que ele me odiou por alguns minutos. Não explica por que preparou uma armadilha. Isadora levantou os olhos. Você tem certeza de que ele participou? Helena lembrou a mensagem de Augusto sobre o relógio. Ainda não tenho uma imagem nítida. Tenho o silêncio dele, o acordo que trouxe e a forma como sabia exatamente o que deveria acontecer. Isadora respirou fundo. Se Rafael fez isso, eu mesma o retirarei da empresa. Helena fechou a pasta azul e a devolveu. Não faça nada por mim antes de saber a verdade. Se usar seu poder para me proteger sem provas, eles dirão que eu manipulei a senhora. Isadora percebeu que Helena recusava o resgate mais fácil. Então, o que você quer? Que ninguém apague mais nada, nem imagens, nem acessos, nem decisões. Antes de sair, Isadora deixou a pasta sobre a mesa. Essa proposta não é um favor, é o reconhecimento do seu trabalho. Helena respondeu. Talvez. Mas primeiro eu preciso recuperar meu nome sem usar o seu. Na sede da Montenegro, Joias Rafael entrou na sala de comunicação e desligou a tela onde funcionários acompanhavam as notícias. Quem autorizou essas informações? Bianca estava diante de uma mesa coberta por relatórios. A imprensa já sabia que a polícia foi chamada. A imprensa sabia sobre a clínica à bolsa e a proposta do instituto. Ela não demonstrou surpresa. Alguém precisava impedir que Helena controlasse a narrativa. Rafael fechou a porta. Você disse que a acusação terminaria na festa. Bianca se levantou. Terminaria se ela tivesse assinado. Ele exigiu que as publicações fossem retiradas, mas Bianca riu. Você ainda acha que manda nisso? A internet não funciona como uma reunião de conselho. Rafael agarrou o encosto de uma cadeira para conter a raiva.
Você está atacando a mãe do meu filho. Nós atacamos a mulher que queria tomar seu lugar. Ele respondeu que Helena nunca pedira a presidência. Bianca se aproximou. Ela não precisava pedir. Sua mãe estava entregando a ela a parte mais simbólica da família. Depois viria o conselho, depois as ações, depois o sobrenome do seu filho acima do seu. Rafael ouviu na voz dela o mesmo medo que o convencera a agir. Agora, porém, parecia menos uma verdade e mais uma doença compartilhada. Pare as publicações, ordenou. Bianca cruzou os braços. Confesse primeiro que sem mim você teria ficado de joelhos diante dela. Augusto chamou Helena à delegacia no início da tarde. As miniaturas recuperadas do sistema não formavam um vídeo contínuo. Eram quadros comprimidos capturados a cada poucos segundos, com reflexos, sombras e falhas de cor. Ainda assim, uma sequência mostrava a mesa lateral, onde a bolsa havia sido deixada. No primeiro quadro, Helena estava sentada. No segundo, levantava-se com o telefone na mão. No terceiro, Rafael surgia próximo ao espelho. No quarto, uma silhueta feminina inclinava-se sobre a mesa. A imagem era pequena demais para confirmar o rosto, mas o vestido parecia escuro e brilhante. Pode ser Bianca, disse Helena. Augusto respondeu. Pode ser muitas mulheres que estavam na festa. Precisamos de mais. Em outro quadro, Rafael aparecia de perfil com o braço erguido. O relógio refletia a luz do lustre. Helena reconheceu a peça. Fora presente de casamento de Isadora. Ele está olhando para a câmera, perguntou. Augusto ampliou a imagem. O rosto perdeu definição, mas a direção dos olhos parecia apontar para o equipamento. Talvez estivesse verificando se ela funcionava. Helena sentiu o estômago revirar, ou verificando se estava desligada. O inspetor informou que o cartão retirado da câmera ainda não fora localizado. O registro de acesso mostrava o uso de uma credencial pertencente à diretoria executiva. A credencial está no nome de Rafael Montenegro. Helena fechou os olhos. Augusto acrescentou. Ele pode ter emprestado o cartão. Ainda não prova que foi ele. Não respondeu ela. Mas explica por que ele trouxe uma confissão para eu assinar. Quando saiu da delegacia, Helena encontrou repórteres na calçada. Alguém revelara seu horário de depoimento. Microfones foram empurrados em sua direção. Uma mulher perguntou se ela admitia ter usado a confiança da sogra para acessar o cofre. Um homem quis saber se Rafael pedira o divórcio. Helena manteve o passo até ouvir outra pergunta. A senhora pretende usar a gravidez para permanecer na família Montenegro? Ela parou. Augusto, alguns metros atrás, observou sem interferir. Helena se virou para as câmeras. Meu filho não é uma estratégia, uma desculpa ou uma ferramenta de negociação. Ele também não será usado para proteger adultos que fizeram escolhas conscientes. Os jornalistas se calaram por um instante. A senhora roubou o colar? Perguntou alguém. Helena respondeu, não. E não aceitarei uma mentira menor para encobrir uma mentira maior. Depois entrou no carro. A declaração durou menos de 20 segundos. Mas poucas horas mais tarde, já circulava em todo o país. Alguns perfis continuaram atacando-a. Outros começaram a perguntar por que as câmeras haviam sido desligadas. Pela primeira vez, a versão preparada por Bianca encontrou resistência. Helena, porém, não sentiu vitória. Ao colocar o cinto, percebeu que suas mãos tremiam. Ela não queria aprender a sobreviver diante das câmeras. Queria apenas que a verdade não dependesse de sua capacidade de suportar humilhação. Naquela noite, Rafael foi ao apartamento de Bianca. Encontrou uma mala aberta sobre a cama, documentos e joias espalhados. Vai viajar? Perguntou. Ela respondeu que preparava uma saída de emergência. Rafael fechou a porta. O acesso às câmeras foi feito com minha credencial. Bianca continuou dobrando roupas. Você me deu o cartão para entrar nas salas de reunião. E eu usei para proteger nosso futuro. Ele perguntou onde estava o cartão de memória. Bianca interrompeu o movimento. Não sei. Rafael segurou o pulso dela quando tentou se afastar, mas soltou imediatamente. Você tirou o cartão da câmera. Talvez alguém da segurança tenha feito isso. Você sabia da câmera nova antes da festa? Bianca sorriu. Sabia que havia uma instalação. Você garantiu que o sistema principal ficaria desligado. Rafael recuou como se tivesse sido golpeado. Ela se aproximou. Não finja que foi manipulado. Você ficou diante da bolsa,
Você me mandou agir quando Helena saiu. Você olhou para o relógio e disse que tínhamos 8 minutos. Rafael lembrou cada segundo. O perfume de Bianca, o som da música, a bolsa sobre a mesa e a sensação de que estava recuperando o controle. Eu achei que o colar seria encontrado depois em casa, murmurou. Você chamou a polícia. Bianca respondeu com frieza. Precisávamos de uma acusação que sua mãe não pudesse perdoar. Rafael compreendeu que Bianca mudara o plano sem avisá-lo, mas a descoberta não o tornava inocente. Ele aceitara colocar a joia na bolsa, aceitara desligar as câmeras, aceitara provocar uma suspeita suficiente para afastar Helena da família. A polícia e a humilhação pública apenas haviam ampliado um ato que já era imperdoável. Entregue o cartão, disse. Bianca virou o rosto. Sem ele ainda podemos vencer. Não existe mais nós. Ela riu, mas os olhos se encheram de raiva. Vai voltar para a esposa porque sentiu culpa. Rafael respondeu que Helena não o aceitaria de volta. Então, por que destruir tudo? Porque continuar seria pior. Bianca pegou o celular. Se você confessar, perde a empresa, sua mãe e seu filho. Talvez eu já tenha perdido. Ela se aproximou até quase encostar o rosto no dele. Você não sabe viver sem o sobrenome Montenegro. Eu sei. Por isso fiz o que você não teve coragem de terminar. Rafael percebeu então que Bianca não temia a prisão tanto quanto temia retornar à invisibilidade. Para ela perder aquele lugar, seria voltar à mulher que servia taças em eventos e era esquecida antes do fim da noite. Onde está o cartão? Repetiu. Bianca respondeu apenas, num lugar onde Helena nunca vai encontrar. No hotel, Helena recebeu uma ligação de Caio pouco antes da meia-noite. O técnico revisara os registros de manutenção e descobrira que a câmera enviava pequenos pacotes de diagnóstico para um servidor externo. Não eram imagens completas, mas informações sobre movimento, luz e posicionamento. Existe uma chance de reconstruir uma sequência melhor se cruzarmos esses dados com as miniaturas, explicou. Quanto tempo? Alguns dias. Talvez menos. Mas há outro problema. Alguém tentou acessar o servidor hoje usando uma conta da comunicação corporativa. Helena pensou em Bianca. Pediu que Caio salvasse o registro e o entregasse a Augusto. Quando desligou, encontrou uma nova mensagem de Rafael. Precisamos conversar sem advogados. Ela não respondeu. Minutos depois chegou outra. Bianca mentiu para mim. Helena leu e sentiu uma dor mais profunda do que raiva. Rafael ainda tentava se colocar no papel de homem enganado. Digitou apenas. Você não precisa me explicar o que ela fez. Precisa admitir o que você escolheu. A resposta não veio. Helena apagou a luz, mas permaneceu acordada, observando o brilho dos prédios pela janela. O bebê se moveu suavemente. Ela passou a mão sobre a barriga e percebeu que não temia mais perder o casamento. Temia descobrir que passara anos amando um homem que só reconhecia a própria crueldade quando deixava de controlá-la. Na manhã seguinte, Augusto enviou uma imagem ampliada obtida pela equipe técnica. O reflexo mostrava Rafael diante da mesa. Atrás dele, uma mulher inclinava o corpo em direção à bolsa de Helena. O rosto permanecia oculto, mas parte da manga do vestido aparecia no espelho. Havia uma pequena aplicação prateada próxima ao punho. Helena lembrou que Bianca usara um vestido azul escuro com bordados metálicos. Porém, outro detalhe chamou sua atenção. No canto inferior da imagem, Rafael não estava apenas parado. Sua mão esquerda estava levantada na altura da cintura, com 2 dedos estendidos. Um sinal. Helena ampliou até os pixels se desfazerem. Na festa, ela vira Rafael usar o mesmo gesto para ordenar discretamente que funcionários abrissem uma porta ou retirassem alguém de uma reunião. O sinal significava que o caminho estava livre. Augusto ligou em seguida. Ainda não podemos identificar a mulher, mas agora sabemos que seu marido não estava ali por acaso. Helena continuou olhando para a mão dele na tela. Eu também sei. Como por que aquele gesto não quer dizer espere? Sua voz quase falhou, mas ela terminou. Quer dizer agora. Caio passou a madrugada numa sala técnica da empresa, acompanhado por Augusto e por um perito indicado pela polícia. Os pacotes enviados pela câmera não continham um vídeo contínuo, mas guardavam mais do que todos haviam imaginado. Sempre que detectava movimento diante da lente, o equipamento criava uma sequência de imagens
para testar luz, foco e estabilidade. Essas imagens eram comprimidas e encaminhadas ao servidor de manutenção antes de serem apagadas automaticamente. Como a câmera estava voltada para o espelho veneziano, cada movimento ocorrido atrás de Rafael havia sido registrado no reflexo fragmentado em dezenas de quadros. Caio cruzou os horários com o registro de acesso à interrupção das câmeras principais e as miniaturas recuperadas. Ao amanhecer, conseguiu organizar uma sequência de pouco mais de 2 minutos. Não era perfeita. Havia falhas, mudanças bruscas de brilho e alguns segundos ausentes. Ainda assim, mostrava o suficiente. Augusto ligou para Helena antes das 7. Conseguimos ver quem abriu sua bolsa. Ela se sentou na cama, sentindo o coração acelerar. É Bianca. O inspetor permaneceu em silêncio por um instante. Sim. E Rafael aparece durante toda a ação. Helena fechou os olhos. Desde a primeira imagem sabia que aquele momento chegaria. Mesmo assim, ouvir a confirmação foi como perder o equilíbrio num quarto completamente imóvel. Augusto perguntou se ela desejava assistir à sequência na delegacia. Helena respondeu que não queria ser a única a vê-la. Durante 3 dias, Rafael, Bianca e os Montenegro haviam usado a exposição pública para transformá-la em culpada. A verdade não seria negociada numa sala particular. Quero uma apresentação formal na mansão, disse. Com a senhora Isadora, os advogados e as pessoas responsáveis pela segurança, sem imprensa. Augusto alertou que ela não precisava enfrentar todos novamente. Helena passou a mão pelo ventre. Preciso que eles vejam no mesmo lugar onde decidiram não me ouvir. Ela também exigiu que uma cópia fosse entregue oficialmente antes de qualquer reunião, impedindo que o arquivo desaparecesse por pressão da família. Augusto concordou. Pouco depois, Rafael enviou outra mensagem pedindo 10 minutos sem advogados. Helena recusou a ligação. Ele insistiu que precisava contar sua versão antes que Bianca a distorcesse. Ela respondeu apenas: Você teve 4 anos para me contar quem era. Agora falará diante da verdade. Rafael tentou argumentar que desejava protegê-la de uma exposição maior. Helena deixou o celular sobre a mesa. A frase teria significado algo antes da festa. Agora a proteção era apenas o nome elegante que ele usava sempre que pretendia controlar o que ela podia saber dizer ou escolher. A reunião foi marcada para o fim da tarde. Quando Helena atravessou novamente os portões da mansão em Jardins, não havia música, flores frescas nem carros alinhados para uma celebração. O salão ainda conservava parte da decoração do aniversário, mas as mesas estavam vazias e as cortinas fechadas. O lugar parecia menor sem os convidados. Isadora aguardava perto do piano, acompanhada por Otávio Marcelo e 2 representantes do conselho da empresa. Augusto estava diante de uma tela instalada na parede. Rafael permanecia junto à janela com o terno amarrotado e o rosto de quem não dormira. Bianca chegou por último usando óculos escuros e acompanhada por uma advogada. Ela entrou com a mesma segurança da noite da acusação. Isso é uma tentativa de intimidação, declarou. Minha cliente não deveria estar aqui sem uma convocação formal, disse a advogada. Augusto explicou que a presença era voluntária e que Bianca poderia sair. Ela não saiu. Olhou para Helena e sorriu. Você reuniu todo mundo por causa de sombras num espelho, Helena respondeu. Eu reuni todos porque você afirmou que ninguém tocou na minha bolsa. Bianca retirou os óculos e ninguém tocou. Rafael baixou a cabeça. Helena percebeu que ele já sabia o que apareceria na tela. Ainda assim, continuava esperando que outra pessoa pronunciasse a verdade por ele. Antes que Augusto iniciasse a exibição, Rafael pediu para falar. Helena, eu posso explicar o que aconteceu. Ela se voltou para ele. Explique para todos. Não precisa ser assim. Foi assim quando o colar apareceu na minha bolsa. Foi assim quando você me chamou de ladra. Foi assim quando anunciou o divórcio. Rafael olhou para Isadora, que permanecia rígida, as mãos unidas diante do corpo. Eu cometi erros, mas Bianca conduziu as coisas além do que combinamos. Helena sentiu uma calma quase dolorosa. Você está confessando que havia uma combinação. Bianca se virou para ele. Cuidado com o que vai dizer. Rafael respirou fundo, mas sua coragem desapareceu diante da ameaça. Eu só queria que Helena desistisse do instituto. Isadora deu um passo à frente. Então você decidiu destruir a reputação da sua esposa porque eu reconheci a competência dela. Rafael tentou responder, porém a mãe ergueu a mão. Não,
Primeiro veremos. Augusto apagou parte das luzes. A tela ficou negra por 2 segundos. Helena ouviu o próprio coração e o som distante dos carros atravessando as ruas de São Paulo. Então surgiu a imagem do salão naquela noite, distorcida pelo reflexo do espelho. Ela estava sentada junto à mesa. O telefone tocava em sua mão. Poucos segundos depois, levantava-se e deixava a bolsa para trás. A sequência avançou quadro a quadro. Rafael apareceu no lado direito da imagem. Ele olhou para o corredor por onde Helena havia saído, depois para o relógio. Aproximou-se da mesa, mas não tocou na bolsa. Em vez disso, posicionou o corpo entre os convidados e o espelho, como se observasse uma peça da exposição. Bianca entrou no reflexo. Usava o vestido azul escuro com a aplicação prateada no punho. A imagem seguinte mostrava a mão dela sobre a alça da bolsa, depois o fecho aberto. No quadro seguinte, Bianca retirava algo pequeno da mão direita e o colocava no compartimento interno. A pedra verde do colar refletiu por um instante a luz do lustre. Rafael levantou a mão esquerda e estendeu 2 dedos, o sinal que Helena reconhecera. Bianca fechou a bolsa, torceu a alça para dentro e se afastou. Rafael permaneceu diante da mesa por mais alguns segundos. Em seguida, ambos olharam para o relógio. Ninguém falou quando a sequência terminou. A tela congelou na imagem em que Rafael e Bianca apareciam lado a lado, enquanto ao fundo os convidados brindavam sem perceber o que acontecia. Helena não olhou para Bianca, olhou para o marido. A prova mais cruel não era a mão que colocava a joia na bolsa. Era o corpo de Rafael protegendo aquela mão. Bianca foi a primeira a reagir. Isso foi montado. Sua advogada pediu acesso aos arquivos originais. Augusto explicou que os dados haviam sido copiados diretamente do servidor, preservados e analisados com os registros de horário. Caio, presente junto à porta, confirmou que a câmera enviara as imagens automaticamente antes de qualquer pessoa solicitar acesso. Bianca apontou para Helena. Ela conhecia o sistema. Poderia ter preparado tudo. Augusto respondeu: para preparar isso, ela teria de prever que a senhora usaria um vestido específico, abriria a bolsa no horário exato e colocaria o colar dentro dela. Bianca elevou a voz. Eu estava devolvendo a joia. Helena já a havia escondido. Helena perguntou onde Bianca encontrara o colar antes de devolvê-lo. Na sala de exposição. Então, por que não chamou Isadora à segurança ou a polícia? Bianca hesitou. Porque queria evitar um escândalo. Helena se aproximou um passo. Você colocou uma joia desaparecida na bolsa de outra pessoa para evitar um escândalo. A advogada tocou o braço de Bianca tentando fazê-la parar. Mas a necessidade de controlar a narrativa era mais forte. Rafael disse que Helena precisava ser afastada. Eu só fiz o que ele não tinha coragem de fazer sozinho. O salão inteiro se voltou para ele. Rafael fechou os olhos. Durante alguns segundos, pareceu procurar uma frase que o deixasse menos culpado. Não encontrou. Eu pedi para desligarem as câmeras principais, admitiu. Isadora levou a mão ao peito. Ele continuou com a voz baixa. Eu entreguei minha credencial a Bianca. Fiquei diante da bolsa para impedir que alguém visse. Achei que o colar seria encontrado depois no apartamento. Queria que Helena parecesse desonesta diante da minha mãe, não que fosse presa. Helena sentiu o bebê se mover e segurou o ventre. Você queria destruir minha palavra, mas não minha liberdade. É essa a diferença que espera que eu agradeça. Rafael tentou se aproximar. Eu estava com medo de perder tudo. Você tinha uma esposa, um filho e uma família. O que exatamente estava perdendo? Ele respondeu que Isadora confiava mais nela, que a empresa o tratava como sucessor provisório e que Bianca o convencera de que Helena assumiria o controle da coleção para depois afastá-lo do conselho. Helena o interrompeu. Bianca não colocou essa inveja dentro de você. Ela apenas mostrou onde apertar. Rafael abaixou o rosto. Eu sei. Não sabe. Se soubesse, não começaria sua confissão dizendo que ela levou o plano longe demais. Isadora caminhou até o filho e retirou do próprio pescoço uma corrente fina com o brasão da família. Colocou-a sobre o piano. Passei anos tentando fazer de você o homem que seu pai esperava. Talvez eu tenha ajudado a criar um homem que prefere destruir quem o supera a admitir que está com medo. Rafael pediu que não transformasse a reunião numa decisão sobre a empresa. A mãe respondeu.
Você transformou um casamento, uma gravidez e uma acusação criminal numa decisão sobre a empresa. Bianca começou a recolher os documentos. Augusto informou que ainda precisaria ouvi-la formalmente sobre o colar, a remoção do cartão e as tentativas de acesso ao servidor. Ela olhou para Rafael. Vai deixar que façam isso comigo depois de tudo que fiz por você? Rafael não respondeu. Bianca riu, os olhos brilhando de raiva. Covarde! Você me pediu uma solução e agora quer posar de arrependido. Helena finalmente se virou para ela. Ele não precisa abandonar você para eu vencer. Vocês já se abandonaram quando decidiram que um precisava carregar a culpa do outro. Bianca avançou um passo, mas a advogada a conteve. Você acha que é melhor do que nós? Perguntou. Helena respondeu. Não. Apenas me recuso a me tornar igual para provar que vocês são piores. Um dos representantes do conselho sugeriu divulgar imediatamente o vídeo completo. A imagem de Helena sendo inocentada poderia proteger a marca Montenegro e conter a crise. Otávio concordou que uma publicação controlada seria útil. Isadora olhou para a nora aguardando sua decisão. Helena observou a tela congelada. A sequência mostrava o pior momento de seu casamento e poderia alcançar milhões de pessoas em poucas horas. Bianca seria destruída publicamente. Rafael perderia qualquer possibilidade de controlar a própria versão. Durante um instante, Helena sentiu a tentação de devolver cada olhar de desprezo recebido naquela noite. Então, lembrou o comentário que acusava seu filho de ser uma estratégia. O vídeo será entregue às autoridades e usado para corrigir formalmente as acusações, declarou. Mas não autorizo que minha humilhação vire campanha de relações públicas. O conselheiro argumentou que o silêncio prejudicaria a empresa. Helena respondeu. A empresa sobreviveu quando fui chamada de ladra. Pode sobreviver sem transformar minha dor em propaganda. Rafael ergueu os olhos. Era a primeira vez que parecia compreender que ela ainda possuía algo que ele perdera muito antes da festa, a capacidade de escolher um limite, mesmo quando ultrapassá-lo, lhe daria poder. Quando a reunião terminou, Bianca saiu acompanhada pela advogada e por Augusto. Não estava algemada, mas já não caminhava como dona da sala. Isadora permaneceu junto ao piano, incapaz de tocar no brasão que retirara do pescoço. Rafael seguiu Helena até o corredor. Eu vou confessar tudo. Vou corrigir as notícias, renunciar se for preciso e aceitar o que você decidir. Helena parou diante da porta por onde saíra para atender a ligação da clínica. Aquele pequeno corredor marcava o início dos 12 minutos que haviam destruído sua vida antiga. Você ainda fala como se suas ações fossem uma moeda capaz de comprar o resultado que deseja. Não quero comprar nada. Quero reparar. Ela se voltou para ele. Então comece aceitando que reparar não significa me recuperar. Rafael ficou imóvel. Helena retirou a aliança e a colocou sobre uma mesa estreita junto à parede. Não houve grito, lágrima ou ameaça. Na festa, você anunciou nosso divórcio para me condenar. Hoje sou eu quem o escolhe para me libertar. Ele tentou dizer o nome dela, mas Helena abriu a porta. Antes de sair, acrescentou, não me siga. Pela primeira vez desde que nos casamos, respeite uma decisão minha sem tentar controlá-la. Rafael permaneceu no corredor diante da aliança e da tela agora apagada. Do lado de fora, Helena atravessou o jardim sem olhar para trás. A verdade havia limpado seu nome, mas também confirmara que não existia mais um casamento ao qual retornar. Na manhã seguinte à exibição das imagens, a Montenegro Joias divulgou uma nota confirmando que Helena não havia subtraído o colar e que a acusação resultara de uma ação planejada por pessoas ligadas à empresa. O texto não citava Bianca nem Rafael, mas isso durou poucas horas. Rafael enviou ao conselho uma declaração assinada em que assumia ter autorizado o desligamento das câmeras e participado da armadilha. Não pediu que a culpa fosse reduzida, nem usou o nome de Bianca como escudo. O conselho o afastou da presidência enquanto uma investigação interna era conduzida. Bianca foi suspensa e chamada a prestar esclarecimentos sobre a retirada do cartão de memória, o acesso ao servidor e a divulgação de informações contra Helena. A polícia trataria cada parte sem os exageros exigidos pelos perfis de fofoca. O escândalo que Rafael temera se tornou maior justamente porque ele tentara controlá-lo. Helena recebeu a nota no hotel,
leu até o fim e desligou o celular. Seu nome estava limpo. Ainda assim, não sentiu alívio. A verdade devolvera sua reputação, mas não devolveria os anos em que ela confundira silêncio com paz. Bianca tentou deixar São Paulo 2 dias depois. Rafael a encontrou no estacionamento do prédio, diante de um carro carregado com malas. Ela segurava o passaporte, como se o documento pudesse apagar o que acontecera. "Vai fugir?" ele perguntou. Bianca respondeu que não devia explicações a um homem que a entregara para salvar a própria imagem. Rafael disse que havia assumido sua parte. Sua parte, ela repetiu. "Você me escolheu porque precisava de alguém capaz de fazer o que desejava sem admitir em voz alta. Agora quer parecer honrado porque confessou depois de ser filmado." Rafael não negou. Bianca perguntou o que ele esperava ganhar em troca a Helena de volta à presidência ou o perdão da mãe. Ele respondeu que talvez não ganhasse nada. "Eu fiz tudo para não voltar a ser invisível", disse ela. "Passei anos entrando em festas pela porta de serviço. Quando você me escolheu, achei que finalmente seria impossível me apagar." Rafael respondeu. "Você não precisava apagar Helena para existir." Bianca fechou os olhos. "Mas foi isso que você me ensinou." Ela entrou no carro, mas não conseguiu sair do país. Havia procedimentos em andamento e seu passaporte seria retido. O pior castigo, porém, começara antes de qualquer decisão formal. Ninguém que ela tentara impressionar atendia mais suas ligações. 3 dias depois, Rafael foi ao escritório de Isadora e encontrou a cadeira da presidência vazia. A mãe estava diante da janela observando a Faria Lima. "Entreguei meu afastamento", disse ele. "O conselho decidirá se algum dia devo voltar." Isadora virou-se. "Você ainda fala como se a empresa fosse o centro do que aconteceu." Ele suportou a frase sem se defender. "Eu sei que não é, mas foi lá que começou meu medo." Isadora respondeu que o medo começara muito antes. Quando ela e o marido o ensinaram a medir afeto por desempenho. "Seu pai elogiava você quando vencia. Eu me calava quando ele o diminuía. Fiz você acreditar que amor era uma cadeira que alguém poderia tomar." Rafael perguntou se isso significava que ela o perdoava. "Não. Significa que reconheço minha responsabilidade sem roubar a sua." Ela retirou de uma gaveta a proposta do instituto preparado para Helena. "Eu queria corrigir anos de descuido, entregando poder a uma mulher competente. Mas também usei Helena para provar que você não estava pronto. Coloquei vocês numa competição que ela nunca aceitou disputar." Rafael admitiu que ainda esperava ouvir que tudo poderia ser reparado. Isadora respondeu. "Pode ser reparado em partes. Seu casamento talvez não seja uma delas." Helena deixou o hotel no fim daquela semana e alugou um apartamento pequeno em Pinheiros, perto do antigo ateliê onde trabalhara antes do casamento. Não havia elevador privativo nem vista panorâmica, mas as janelas recebiam sol pela manhã. Ela contratou uma equipe para retirar seus objetos do apartamento de Rafael. Não levou os móveis escolhidos por decoradores, as taças com o brasão dos Montenegro, nem os vestidos comprados para jantares em que precisava parecer menos inteligente para não ferir o marido. Levou livros, ferramentas de restauração, fotografias da mãe e desenhos antigos. Rafael não apareceu durante a mudança. Enviou apenas uma mensagem dizendo que respeitaria a exigência de distância. Dias depois, os advogados se reuniram para tratar do divórcio. Ele ofereceu a divisão justa dos bens, garantias para o bebê e uma declaração pública sem cláusula de confidencialidade. Helena leu tudo. "Não quero que use a pensão para decidir onde vou morar, trabalhar ou com quem nosso filho poderá conviver." Rafael aceitou. Quando Otávio perguntou se desejavam discutir uma reconciliação antes de concluir, Helena respondeu, sem olhar para o marido. "Reconciliação exige que 2 pessoas ainda estejam tentando voltar ao mesmo lugar. Eu não quero voltar." Rafael assinou. A mão tremeu apenas uma vez. Isadora procurou Helena numa manhã de sábado. Levou pão de queijo e café forte de uma padaria próxima, sem motorista nem assistente. A matriarca observou as caixas abertas, as ferramentas limpas e uma planta nova junto à janela. O conselho aprovou a criação do instituto, informou. "A direção continua sendo sua caso queira." Helena serviu o café. "Eu não quero." Isadora ficou surpresa. "Você lutou anos por esse projeto. Lutei pela preservação das peças."
Não por um cargo dentro de uma família que tentou transformar minha competência em ameaça. Isadora disse que garantiria a independência completa. Helena respondeu: garantias dadas por quem tem poder podem ser retiradas quando o medo muda de lado. Então mostrou o contrato de aluguel de uma antiga oficina a poucas quadras dali. Pretendia abrir um ateliê e criar cursos para jovens profissionais sem acesso às grandes instituições. Isadora sorriu com tristeza. Você está construindo o que eu deveria ter construído. Helena tocou a mão dela. A senhora ainda pode apoiar sem possuir. Antes de sair, Isadora pediu perdão por todas as vezes em que a família esperara que Helena suportasse em silêncio para proteger o sobrenome. Eu perdoo o que a senhora reconheceu, respondeu Helena. Mas confiança não volta no mesmo dia que o pedido de desculpas. Isadora disse que aprenderia a esperar. O ateliê Azevedo abriu 2 meses depois, numa rua tranquila de Pinheiros. Helena escolheu usar o sobrenome de solteira na placa. As primeiras encomendas vieram de antigos clientes que acompanharam a correção pública do caso. Outras chegaram por indicação de professores e colecionadores que conheciam seu trabalho antes de conhecerem seu casamento. Numa tarde recebeu uma caixa enviada por Isadora. Dentro estava o colar de esmeraldas acompanhado de uma carta. A polícia já havia concluído os exames e devolvido a peça. Um dos fechos fora danificado, e Isadora gostaria que Helena o restaurasse, mas apenas se aceitasse. Helena segurou a joia entre os dedos. Durante semanas acreditara que nunca mais conseguiria olhar para aquelas pedras sem ouvir a palavra ladra. Agora via arranhões, uma solda antiga e o trabalho de artesãos que já não estavam vivos. O objeto não era culpado pelo significado que a família colocara sobre ele. Ela aceitou o serviço mediante contrato prazo e pagamento regular, não como nora, como profissional. Quando Isadora recebeu o orçamento, não pediu desconto nem tratamento especial. A mudança era pequena, mas Helena sabia que as transformações verdadeiras quase sempre começavam sem plateia. Rafael iniciou terapia e passou a trabalhar sem cargo executivo numa fundação que apoiava a formação profissional. Não contou isso a Helena como prova de mudança. Ela soube por Isadora e não comentou. Durante os últimos meses da gravidez, ele enviava uma mensagem por semana perguntando apenas sobre a saúde do bebê. Quando Helena não respondia, ele não insistia. Certa tarde pediu autorização para acompanhá-la a uma consulta. Helena recusou. Na semana seguinte, permitiu que ele estivesse presente numa conversa com Lívia sobre o parto, desde que não tomasse decisões em seu nome. Rafael chegou cedo, ouviu tudo e não tentou corrigir ninguém. Ao final disse: eu passei anos achando que proteger era impedir que você tivesse escolhas capazes de me ferir. Agora entendo que isso era controle. Helena respondeu: entender é o início, não é a prova. Rafael concordou, antes de ir embora. Entregou uma pasta com o acordo definitivo de guarda e responsabilidades. Todas as decisões médicas de Helena estavam preservadas e qualquer convivência dependeria do bem-estar da criança. Não estou abrindo mão de ser pai, explicou. Estou abrindo mão de usar a paternidade como direito sobre você. Helena guardou a pasta. Pela primeira vez não sentiu necessidade de se proteger da presença dele. A filha nasceu numa manhã de chuva leve, após um trabalho de parto longo. Helena escolheu o nome Clara porque queria uma palavra que lembrasse luz, sem prometer uma vida sem sombras. Lívia permitiu que Rafael entrasse apenas depois do nascimento, conforme Helena decidira. Ele parou junto à porta ao ver a menina nos braços da mãe e não avançou até receber permissão. Quando finalmente segurou, Clara chorou em silêncio. Ela tem sua boca, disse. Rafael olhou para a filha e murmurou: eu não vou pedir que ela carregue meus medos. Helena ouviu sem transformar a promessa em certeza. Você terá muitos anos para demonstrar isso. Ele assentiu. Não tentou beijá-la, nem falar sobre o casamento. Ficou alguns minutos, devolveu Clara com cuidado e saiu quando Helena pediu descanso. Isadora chegou mais tarde com flores simples, sem fotógrafos ou presentes, com o brasão da família. Segurou a neta e perguntou qual sobrenome constaria nos documentos. Azevedo Montenegro. Respondeu Helena. Ela tem direito à história do pai, só não será prisioneira dela. Naquele quarto ninguém recebeu absolvição completa.
Ainda assim, havia uma criança cercada por adultos que começavam a aprender que amar também significava respeitar limites. 6 meses depois, o colar restaurado foi apresentado numa exposição organizada pelo Ateliê Azevedo em parceria com jovens artesãos de São Paulo. Helena aceitou exibi-lo não como símbolo do poder dos Montenegro, mas como parte de uma mostra sobre objetos que sobreviveram a rupturas e mudanças de significado. A legenda descrevia sua origem e o trabalho técnico realizado sem mencionar o escândalo. Isadora compareceu discretamente. Rafael chegou sozinho. Ficou ao fundo e não tentou se aproximar até que Helena o visse. Bianca não estava ali. Depois dos procedimentos formais, perdera o cargo, os contatos e a imagem que passara anos construindo. Sua responsabilidade ainda seria decidida, mas a vida já a obrigava a encarar a pergunta que sempre evitara quem era ela quando nenhum sobrenome poderoso a validava. Perto do encerramento, Rafael parou diante do colar e disse: "Passei a vida achando que pertencer significava possuir." Helena respondeu: "E eu achava que amar significava permanecer." Clara dormia no colo de Isadora. Rafael perguntou se algum dia Helena acreditaria novamente nele. Ela olhou para a joia sob a luz branca firme no novo fecho, marcada por restaurações que não escondiam sua história. "Talvez eu acredite no homem que você escolher ser. Isso não significa que voltarei a ser sua esposa." Rafael aceitou sem baixar os olhos. Helena tomou a filha nos braços e saiu da exposição. Do lado de fora, São Paulo seguia acesa e indiferente aos sobrenomes que haviam decidido tantos destinos. Pela primeira vez, Helena não estava deixando uma família. Estava entrando na própria vida. 1 ano depois do nascimento de Clara, Helena descobriu que reconstruir uma vida não significava apagar os lugares onde ela havia quebrado. Significava poder atravessá-los sem voltar a pertencer à dor. O Ateliê Azevedo ocupava agora 2 andares de um prédio restaurado em Pinheiros. No térreo, jovens aprendizes trabalhavam diante de bancadas iluminadas, usando lupas-pinças e ferramentas delicadas. No andar superior, Helena recebia clientes. Analisava peças antigas e cuidava de Clara num pequeno espaço cercado por livros-brinquedos de madeira e desenhos coloridos. Naquela manhã, ela examinava um broche do início do século passado quando ouviu a filha rir no corredor. Clara caminhava com passos inseguros entre Isadora e uma das restauradoras agarrando os dedos das duas. Helena sorriu, mas não correu para impedir a queda. Aprendera que proteger alguém não era retirar todo o obstáculo do caminho. Era permanecer perto o suficiente para amparar sem controlar. Isadora também aprendera. Visitava a neta 2 vezes por semana, sempre perguntava antes de entrar e nunca mais usara presentes para comprar intimidade. Quando queria ajudar, perguntava: "Do que vocês precisam?" Em alguns dias, Helena respondia. Em outros, dizia que não precisava de nada. Isadora aceitava as 2 respostas com a mesma dignidade. Rafael chegou pouco depois das 10 carregando uma mochila infantil e uma pequena caixa de papelão. Não possuía mais motorista fixo, nem utilizava o carro oficial da empresa. O conselho permitira seu retorno a Montenegro Joias, mas não à presidência. Ele assumira uma função técnica ligada a projetos sociais, sem poder de decisão sobre Helena, o Instituto ou a coleção histórica. Nos primeiros meses, muitos diziam que aquilo era uma punição temporária e que o sobrenome acabaria devolvendo tudo a ele. Rafael recusara propostas para acelerar o retorno. Ainda participava das reuniões do conselho, mas não ocupava a cadeira central. Pela primeira vez precisava convencer pessoas sem usar a autoridade herdada. Helena observava a transformação sem transformar, lá em promessa romântica. Quando ele chegava para passar algumas horas, com Clara seguia regras simples. Avisava com antecedência. Não aparecia acompanhado por fotógrafos. Não usava a filha para falar sobre o casamento. Não perguntava onde Helena passara a noite ou com quem jantara. Rafael parou diante dela e ergueu a caixa. Trouxe o brinquedo que prometi, mas queria perguntar antes de entregar. "Tem peças pequenas." Helena examinou o objeto. Era uma pequena oficina de madeira com ferramentas grandes e seguras. "Pode dar. Ela só vai querer desmontar tudo." Rafael sorriu. "Então já começou a puxar você."
Clara reconheceu o pai e caminhou em sua direção, quase caindo nos últimos passos. Rafael se ajoelhou, mas não a segurou antes da hora. A menina recuperou o equilíbrio sozinha e se jogou nos braços dele. Helena percebeu a pequena pausa antes do abraço, o cuidado de não decidir pelo corpo da filha. Eram mudanças discretas, invisíveis, para quem desejava uma redenção grandiosa. Para ela, eram justamente as únicas que importavam. Rafael passou a manhã montando a oficina de brinquedo e ensinando Clara a colocar peças de madeira em pequenas gavetas. Isadora ficou perto da janela, observando o filho com uma expressão que misturava orgulho e culpa. Quando Helena levou café para a sala, a matriarca comentou: "Seu pai nunca se sentou no chão para brincar com ele." Rafael ouviu. Durante muito tempo, uma frase como aquela teria se transformado numa justificativa para seus erros. Dessa vez, apenas respondeu: "Então Clara não precisa herdar isso." Isadora abaixou os olhos. "Eu também poderia ter feito diferente." Rafael assentiu. "Poderia, mas não posso passar o resto da vida esperando que sua culpa conserte as minhas escolhas." Helena colocou a xícara diante dele e percebeu que aquela era talvez a mudança mais difícil. Rafael já não precisava absolver os pais para assumir responsabilidade por si mesmo. Pouco antes do almoço, Otávio apareceu no ateliê com um envelope oficial. A presença do advogado trouxe de volta uma tensão antiga. Helena entregou Clara a Isadora e convidou os dois homens para sua sala. Otávio explicou que o processo relacionado ao colar havia chegado à etapa final. Bianca aceitara um acordo que incluía a confissão da manipulação das provas do acesso indevido ao sistema e da divulgação de informações falsas. Ela não seria enviada imediatamente à prisão, mas cumpriria as medidas impostas, indenizaria Helena e permaneceria afastada de funções que envolvessem dados confidenciais durante determinado período. Rafael também assumira formalmente sua participação e pagaria as consequências civis e corporativas. "Ela pediu para falar com você antes da assinatura final", informou Otávio. Helena manteve a expressão neutra. "Por quê?" "Disse que não quer perdão. Quer entregar algo." Rafael pareceu desconfortável. "Você não precisa encontrá-la." Helena olhou para ele. "Eu sei." A diferença entre aquela frase e as antigas ordens dele era pequena, mas decisiva. Antes, Rafael teria escolhido em nome dela. Agora limitava-se a lembrar que ela possuía o direito de recusar. Helena perguntou onde Bianca estava. Otávio respondeu que trabalhava temporariamente numa agência pequena em Bela Vista e morava sozinha. Após perder o acesso aos círculos da elite, ela começara do ponto que mais temia, não como vítima inocente, mas como alguém obrigada a existir sem a imagem que construíra sobre a destruição de outra mulher. O encontro aconteceu numa cafeteria discreta 3 dias depois. Bianca já estava sentada quando Helena entrou. Não usava roupas de grife nem joias chamativas. O cabelo estava preso de maneira simples e havia cansaço em seu rosto. Helena sentou-se sem pedir café. "Você disse que tinha algo para entregar." Bianca colocou um pendrive sobre a mesa. "São as mensagens entre mim e os perfis que divulgaram as notícias. Também há áudios com Rafael." Helena não tocou no objeto. "Esses arquivos já não estão com a polícia. Alguns, não todos." Bianca respirou fundo. "Guardei cópias porque pensei que precisaria usá-las contra ele. Eu sempre tinha uma saída preparada." Helena perguntou por que as entregava agora. Bianca demorou a responder. "Porque passei um ano dizendo que Rafael me manipulou. Era verdade em parte, mas eu também o escolhi porque ele era fraco no lugar exato que me interessava. Eu o fazia sentir que o mundo inteiro queria roubá-lo e ele me recompensava com acesso." Helena permaneceu em silêncio. Bianca prosseguiu. "Eu odiava você porque entrava numa sala sem pedir licença para existir. Eu precisava de roupas contatos e do homem certo ao meu lado. Você tinha uma profissão, uma história e a confiança de Isadora. Eu achei que se tirasse isso de você, finalmente seria maior." Helena respondeu. "Você não queria meu lugar. Queria que nenhum lugar existisse sem sua permissão." Bianca baixou os olhos. "Talvez." Em seguida falou sobre a infância, em apartamentos alugados, as dívidas da mãe e os eventos em que trabalhava até a madrugada, enquanto mulheres como Isadora
atravessavam o salão sem notar seu rosto. Helena não interrompeu, mas também não transformou sofrimento em inocência. Quando Bianca terminou, ela disse: "Eu entendo por que você tinha medo de voltar à pobreza e à invisibilidade. Mas foi você quem decidiu que outra mulher precisava ser destruída para impedir isso." Bianca apertou as mãos. "Você me perdoa." Helena olhou para o pendrive. "Perdão não é uma porta pela qual você entra para sair limpa. O que você fez teve consequências sobre meu trabalho, minha gravidez e minha filha. Eu não vou carregar ódio todos os dias, mas isso não significa que você terá acesso à minha vida." Bianca assentiu, os olhos cheios de lágrimas. "Eu não esperava mais do que isso." Helena pegou o dispositivo. "Entregarei ao meu advogado. Se houver algo relevante, será tratado legalmente." Antes de se levantar, acrescentou: "Não tente construir uma nova identidade fingindo que a antiga mulher morreu. Ela não morreu. Você precisa aprender por que ela achava que ferir alguém era a única forma de sobreviver." Naquela noite, Rafael levou Clara de volta ao apartamento de Helena. A menina dormia em seus braços abraçada a uma ferramenta de madeira do brinquedo. Ele a colocou no berço e esperou do lado de fora do quarto. Helena contou sobre o encontro com Bianca. Rafael ouviu sem perguntar detalhes que não lhe pertenciam. "Ela entregou mensagens antigas", disse Helena. "Algumas mostram o modo como você falava de mim antes da festa." O rosto dele se contraiu. "Eu não vou pedir que você ignore." Helena respondeu que não pretendia ignorar. Durante meses, Rafael aceitara a narrativa de que a armadilha fora o pior momento de uma relação que até então poderia ser salva. As mensagens revelavam que a violência começara muito antes, não com o colar, mas com comentários suspeitas e conversas em que ele diminuía Helena para se sentir admirado por Bianca. "Você falava de mim como se eu fosse uma inimiga morando na sua casa", disse ela. Rafael não tentou negar. "Quando você era admirada, eu me sentia desnecessário. Em vez de me perguntar por que precisava ser superior para me sentir amado, eu tentava reduzir você." Helena olhou para a porta do quarto de Clara. "Esse é o homem que não pode criar nossa filha." Rafael assentiu. "Eu sei. E o homem que você está tentando ser..." Ele respirou fundo. "Ainda não merece confiança automática. Precisa conquistá-la, todas as vezes." Rafael contou que o conselho lhe oferecera novamente a presidência caso Isadora se aposentasse no fim do ano. "Eu recusei." Helena não demonstrou surpresa nem admiração imediata. Porque ele explicou que, ao ouvir a proposta, sentira o antigo desejo de recuperar tudo o que acreditava ter perdido. Durante uma noite inteira imaginara o escritório, os funcionários e as manchetes, dizendo que o herdeiro retornara ao lugar de direito. Então percebeu que ainda chamava poder de direito. Como se a cadeira fosse prova de valor pessoal. "Eu posso voltar um dia", disse, "mas não enquanto precisar do cargo para acreditar que existo." Helena perguntou o que faria. Rafael pretendia continuar no projeto de formação profissional e estudar governança empresarial. "Não estou contando para impressionar você. Está contando por quê? Porque nossas decisões afetam Clara. Você tem o direito de saber que tipo de homem estará perto dela." Helena não ofereceu esperança romântica. Apenas respondeu. "Foi uma decisão responsável." Rafael sorriu com tristeza. Em outra época teria interpretado aquelas palavras como pouco. Agora sabia recebê-las, sem exigir mais. No aniversário de 2 anos de Clara, Helena organizou uma pequena celebração no ateliê. Não havia imprensa, patrocinadores ou convidados escolhidos por sobrenomes. Caio compareceu com a esposa, Lívia levou um livro infantil, Isadora apareceu com um bolo simples e Rafael chegou carregando balões que não combinavam entre si. Clara corria entre as bancadas protegidas, chamando todos para ver os desenhos que havia feito. Em determinado momento, ela pegou Helena por uma mão e Rafael pela outra. Juntos pediu querendo levá-los até o bolo. Os dois caminharam ao lado dela. Algumas pessoas observaram a cena em silêncio, talvez imaginando uma reconciliação. Helena não precisava corrigir ninguém. Caminhar juntos por alguns metros não apagava o divórcio. Também não significava que deveriam caminhar separados para sempre. Eles eram pais de uma criança que não tinha culpa pelos erros dos adultos. Diante do bolo, Clara soprou as velas antes que terminassem de cantar. Todos riram. Rafael olhou para Helena, mas não procurou uma promessa. "Obrigado por me permitir estar aqui",
disse. Ela respondeu: você está aqui porque aprendeu a não exigir. Foi a forma mais honesta de reconhecimento que poderia oferecer. Quando os convidados partiram, Helena ficou sozinha no salão principal do ateliê. Sobre uma das mesas havia uma fotografia tirada durante a festa. Clara aparecia entre os pais com os braços erguidos e o rosto coberto de glacê. Helena não parecia uma mulher que vencera uma guerra. Parecia alguém que já não precisava lutar todos os dias para provar que merecia existir. Guardou a fotografia numa gaveta e desligou as luzes. Na saída, encontrou Rafael esperando junto à calçada. Ele não tinha motivo para permanecer, mas segurava o casaco infantil que Clara esquecera. Posso subir para entregar? Perguntou. Helena pegou a peça. Ela já dormiu. Rafael assentiu e começou a se afastar. Antes que chegasse ao carro, Helena o chamou. Ele se virou. No próximo sábado, Clara vai participar de uma oficina de desenho. Você pode vir. Rafael demorou um segundo para compreender que aquilo não era uma reconciliação, mas também não era indiferença. Eu estarei aqui. Helena respondeu. Não venha cedo demais. Ele sorriu. Nem tarde. Quando Rafael partiu, Helena olhou para as janelas iluminadas dos prédios de Pinheiros. O futuro não parecia uma estrada limpa. Havia marcas, limites e decisões que precisariam ser renovadas, mas agora ninguém escrevia a história dela escondido. Nenhuma joia, sobrenome ou gravação determinava quem Helena era. A verdade não havia restaurado seu antigo casamento. Havia feito algo mais importante. Devolvera a cada pessoa o peso das próprias escolhas. Esta é uma história de ficção criada para oferecer entretenimento por meio de drama familiar, romance contemporâneo, suspense emocional e reviravoltas. A acusação do roubo, o colar escondido às câmeras apagadas e a descoberta das imagens funcionam como elementos de tensão capazes de manter o público curioso. Entretanto, a história não pretende apenas mostrar a queda dos antagonistas ou produzir uma cena de vingança satisfatória. O principal caráter educativo da narrativa está na diferença entre amor e controle. Rafael dizia querer proteger a família, mas usava essa palavra para justificar decisões tomadas sem o consentimento da esposa. A história mostra que controlar o comportamento, a reputação, o trabalho e as escolhas de uma companheira não é proteção. Mesmo quando não existe violência física, a manipulação emocional, a humilhação pública e a tentativa de destruir a credibilidade de alguém são formas graves de abuso. A trajetória de Helena ensina que permanecer em silêncio nem sempre preserva uma família. Em algumas situações, o silêncio protege justamente quem está causando o dano. Ela não vence porque surge um homem mais poderoso para salvá-la, porque descobre uma fortuna secreta ou porque se transforma numa pessoa cruel. Helena se salva ao observar os detalhes, preservar as provas, procurar ajuda adequada, estabelecer limites e recusar acordos que exigiriam uma confissão falsa. A história também apresenta uma visão responsável sobre arrependimento. Rafael reconhece seus erros e começa a mudar, mas isso não obriga Helena a aceitá-lo novamente como marido. Pedir desculpas não apaga as consequências. A pessoa ferida conserva o direito de terminar a relação, manter distância e decidir quais formas de convivência ainda são possíveis. A mudança verdadeira é demonstrada pela constância das ações, não por discursos emocionados ou grandes presentes. Bianca representa outro ponto educativo. Uma infância difícil, o medo da pobreza e a sensação de invisibilidade ajudam a explicar seus comportamentos, mas não os justificam. Conhecer a dor de uma pessoa não significa retirar sua responsabilidade. A narrativa procura mostrar que vítimas do passado também podem escolher causar sofrimento no presente e que romper esse ciclo exige reconhecimento honesto, limites e consequências. Por fim, esta é uma história sobre reputação, maternidade, autonomia e reconstrução. Ela procura entreter o público com o universo elegante e contraditório das famílias poderosas de São Paulo, ao mesmo tempo que transmite uma mensagem simples. Nenhuma mulher precisa permanecer num relacionamento destrutivo para proteger o filho, preservar um sobrenome ou provar que sabe perdoar. Algumas histórias de amor terminam com uma reconciliação.
Outras terminam quando a protagonista finalmente aprende a não abandonar a si mesma.